Para tudo o que você está fazendo agora, porque hoje eu vou descomplicar de vez o mundo dos investimentos para você. Chega de achar que investir é coisa de rico, complicado ou cheio de segredos. Eu vou te mostrar do zero como qualquer pessoa pode começar, mesmo que seja com apenas R$50. E no final desse vídeo você vai sair sabendo exatamente quais são os primeiros passos para fazer o seu dinheiro trabalhar de verdade para você. Então já fica comigo até o final, porque hoje vai ser uma verdadeira aula. Tudo que você precisa é prestar atenção e me seguir. Então bora começar. Muita gente começa a guardar dinheiro e logo bate aquela dúvida. Tá, mas onde eu coloco isso para render de verdade? Pode ser seus primeiros 100, pode ser 300 ou até seus primeiros R$3.000. O valor não importa tanto agora. O que importa é você entender como dar os primeiros passos no mundo dos investimentos. E é aqui que vamos começar. Antes de tudo, é importante entender que o investimento não é coisa de rico, mas também não é para sair colocando todo o dinheiro em qualquer lugar e tentar a sorte. Investir precisa ser um ato consciente, porque em algum momento o objetivo é que o dinheiro trabalhe para você. Quando você investe, você coloca esse dinheiro em um espaço onde ele pode crescer com o tempo. Esse crescimento pode ser mais rápido ou mais devagar, pode ser mais seguro ou mais arriscado. No fim das contas, tudo depende das escolhas que você faz. E para quebrar de vez esse tabu que você tem sobre o universo financeiro, eu vou dividir esse vídeo em blocos, onde em cada bloco vai ser uma parte desse quebra-cabeça que é investir. A primeira coisa que a gente vai falar pode parecer boba, mas ela é na verdade o que vai definir o objetivo, o plano e as ferramentas. A gente já vai começar falando sobre o perfil do investidor. Esse aqui é o ponto de partida. Não adianta a gente falar sobre CDB, Tesouro Direto, ações, fundos imobiliários, se antes você não entender quem é você dentro desse jogo. Muita gente pensa que perfil de investidor é sobre tolerância ao risco, mas na prática vai muito além disso. Ele também tem a ver com os seus objetivos e com o prazo que você pode deixar o seu dinheiro investido. Quer ver um exemplo? Imagina uma pessoa de 22 anos que ainda mora com os pais, não tem filho e não tem grandes responsabilidades financeiras. Agora compara com alguém que tem 40 anos, que é pai, tem família para sustentar e tem um baita comprometimento da sua renda. Mesmo que os dois invistam exatamente o mesmo valor, mesmo que os dois apresentem exatamente o mesmo perfil de investidor, o de 22 anos pode se dar ao luxo de assumir mais riscos, já que o de 40 precisa de mais segurança, porque tem outras pessoas dependendo dele. E aqui entra a primeira diferença importante. Uma coisa é o seu apetite ao risco, outra coisa é a sua capacidade de correr risco. Todo mundo conhece alguém, uma tia ou uma mãe, que fala o seguinte: eu só confio na poupança, porque lá eu não perco dinheiro. Essa pessoa pode até ter dinheiro sobrando e capacidade de investir em algo mais rentável, mas o apetite dela é zero, porque não suporta a ideia de perder dinheiro, mesmo que o potencial de retorno seja bem mais elevado. Então vamos organizar isso melhor. Quando a gente fala de perfil de investidor, existem 3 pontos principais. O primeiro deles é a tolerância ao risco, o segundo é a capacidade de correr risco e o terceiro são os seus objetivos de vida, que por sua vez estão intimamente ligados com o prazo que você estipula para os seus investimentos. Começando aqui pela primeira parte, a tolerância. Isso é mais emocional. É sobre como você se sente quando vê o seu dinheiro oscilando. É aquela ideia de que você pode ganhar muito, mas também pode perder muito. Tem gente que perde o sono só de ver o saldo caindo R$5. Outras pessoas olham a mesma queda e pensam, beleza, isso faz parte, daqui a pouco volta. Então a tolerância tem muito mais a ver com o seu psicológico do que com o seu bolso. O segundo ponto, que é a capacidade de correr risco, é uma outra coisa. Ela envolve a sua estrutura financeira de fato. É olhar e pensar, eu tenho uma reserva de emergência, eu tenho dívidas, eu dependo desse dinheiro no curto prazo. Porque se você não tem segurança nenhuma, não adianta você ser um cara tranquilão. Você não pode arriscar, ou ao menos não deveria arriscar o seu dinheiro. E aí vem o terceiro ponto, os seus objetivos, né? Porque não adianta só pensar se você é conservador, moderado ou arrojado. Você precisa pensar no que quer com esse dinheiro. E tudo bem se você não tem resposta agora. Aliás, se você não tem a menor ideia ainda, isso significa que você não tem grandes compromissos para esse dinheiro que está investindo. O problema é justamente ter um objetivo certo e definido, mas descasar um investimento adequado para alcançar esse objetivo. Se a ideia é juntar para a aposentadoria, você pode deixar o investimento correr riscos no longo prazo. Agora, se é para juntar para dar uma entrada em um carro daqui a 6 meses,
aí é outra história. Você precisa de liquidez e de segurança. Para deixar isso ainda mais claro, pensa assim: um jovem solteiro e sem filhos, que mora com os pais, ele pode se expor mais ao risco, porque o risco afeta praticamente só ele. Então, se ele está dando os primeiros passos na vida financeira, ele pode fazer esses primeiros investimentos com muito mais liberdade, sem que seja necessário comprometer grande parte do seu retorno futuro com objetivos já definidos. Agora, alguém que tem família, que é o provedor de casa, mesmo que tenha muito conhecimento e até goste de risco, precisa dosar um pouquinho mais. Por isso, quando a gente fala em perfil de investidor, não dá para resumir só em gostar de risco ou não gostar de risco. É uma soma de três coisas: como você lida emocionalmente com o risco, a sua capacidade financeira de assumir o risco e os objetivos que você tem para esse dinheiro. E por que isso é tão importante? Porque em qualquer corretora ou banco digital que você abrir uma conta para investir, vai aparecer uma tela pedindo para você preencher um questionário chamado Suitability. Esse nome bonito nada mais é do que um formulário para definir o seu perfil de investidor. Em outras palavras, eles querem saber se você é conservador, moderado ou arrojado, para poder te sugerir produtos de investimentos que façam sentido com o seu perfil e também para registrar que você está ciente do risco que está correndo. Mas aqui tem um detalhe: apesar de ser útil, o Suitability não consegue captar todos os conflitos que existem entre o que você deseja, o prazo do seu objetivo, o risco que pode assumir e o rendimento que aquele investimento pode entregar. Entendido isso, agora sim dá para a gente avançar para o próximo bloco e começar a falar mais dos tipos de investimentos. Mas antes de sair escolhendo qual aplicar, é importante entender o conceito que está por trás de cada um. Vamos começar pela renda variável. Quando você investe em ações, além da valorização ou desvalorização do preço, existem duas formas principais de você ganhar dinheiro: proventos e dividendos. A primeira é através dos dividendos. Dividendos são parte dos lucros da empresa que são distribuídos para os acionistas. Funciona assim: se a empresa lucrou, ela pode decidir dividir uma parte dos lucros com os donos das ações. E como você é um sócio, você recebe essa parte proporcionalmente à sua posição. É como se fosse um pagamento pelo fato de ter acreditado no negócio e colocado seu dinheiro ali. É uma forma de renda recorrente que acontece quando você mantém o seu capital alocado em ações e essa empresa gera lucro. A segunda forma é o ganho de capital. Esse acontece quando você compra uma ação por um preço e vende depois por um valor mais elevado. Por exemplo, você comprou uma ação de R$10 e, se em meses depois essa ação estiver valendo R$15 e você vender, você ganhou R$5 para cada ação que você vendeu. Esse lucro na diferença entre compra e venda é chamado de ganho de capital. Então, resumindo, na renda variável, especificamente nas ações, você pode ganhar tanto na valorização do preço da ação, quanto no ganho de capital com a distribuição de lucros e dividendos. E é justamente essa possibilidade de ter diferentes fontes de retorno que torna a renda variável atrativa. Mas como já falamos, também é nela que o risco aumenta, porque o preço das ações pode cair, a empresa pode ter prejuízo e, consequentemente, você pode perder dinheiro. Aqui o risco é inteiro do dono, do sócio, no caso, você como acionista. Mas não são só as ações que fazem parte desse universo de renda variável. Existem também outros investimentos que funcionam de forma parecida, mas com características próprias, como fundos imobiliários e os ETFs, e até as criptomoedas. Aliás, os fundos imobiliários hoje em dia caíram bastante no gosto popular, justamente pela forma de remuneração. Eles funcionam como uma forma de você investir em imóveis sem precisar comprar um apartamento ou uma sala comercial inteira. Um fundo reúne vários investidores e aplica em imóveis ou títulos ligados ao setor imobiliário e distribui a renda entre os cotistas do fundo. É como se você tivesse uma fração de um grande empreendimento e o retorno geralmente vem de duas formas: a valorização das cotas e os rendimentos mensais, que lembram bastante os dividendos das ações. Outro exemplo são os ETFs, que são fundos de índices. Eles funcionam como um pacote de ações. Em vez de você comprar uma única ação, como de uma empresa específica, você compra uma cota que representa várias ações ao mesmo tempo. Isso ajuda a diversificar, porque em vez de apostar em uma única empresa, você acompanha a performance de todo o índice, como por exemplo o Ibovespa, que reúne as maiores companhias do Brasil. E claro, também tem as tão queridas e famosas criptomoedas. Esse é um tipo de renda variável que ficou muito famoso nos últimos anos. São ativos digitais, como o Bitcoin, que tem um potencial muito grande de volatilidade, ou seja, eles oscilam muito e numa janela mais recente tem se valorizado bastante. Mas ao mesmo tempo são extremamente perigosos. Em pouco tempo podem subir bastante, mas também podem cair de forma muito acelerada. Por isso, criptomoeda exige ainda mais cuidado e estudo e principalmente uma consciência muito grande de que o risco aqui é muito alto. Então, de forma geral, a renda variável é um grupo de investimentos
onde não existe previsibilidade. Você pode ter ótimos ganhos, mas também pode ter perdas significativas. O risco é sempre do investidor e é exatamente por isso que ela faz mais sentido para objetivos de longo prazo. Quando você tem tempo para esperar e mesmo quando tem oscilação no mercado, você consegue passar bem por esse momento de susto. Agora que você já entendeu o que é a renda variável e como ela funciona, vamos olhar para a renda fixa. Afinal, é por ela que a maioria das pessoas começa a investir. Existem várias formas de investir em renda fixa. Uma delas, que é bastante simples e utilizada hoje em dia, são as contas digitais que rendem automaticamente, como, por exemplo, a caixinha do Nubank ou a carteira do 99Pay. Para quem está começando agora, essa pode ser uma boa porta de entrada, mas é importante não concentrar todos os recursos em um só lugar. Afinal, muitas dessas caixinhas são provenientes de empresas fintech, cuja estrutura não é exatamente como de um banco, então os riscos acabam sendo um pouco maiores. Temos também os títulos do Tesouro, que podem ser adquiridos diretamente no site do Tesouro Direto. Essa é, sem dúvida, a opção mais segura dentro do universo de investimentos da renda fixa. Ela é considerada o investimento mais seguro do Brasil, justamente porque o risco do governo dar calote é praticamente zero. Aqui, você basicamente está emprestando dinheiro para o governo e acordando com ele juros para depois de um tempo ele te pagar de volta. E dentro do Tesouro, você tem diferentes tipos de títulos, que servem para objetivos de curto, médio ou até de longo prazo, como, por exemplo, a aposentadoria. Os principais são dois, o título pré-fixado e o título pós-fixado. O pré-fixado é aquele que você coloca e já sabe exatamente quanto vai render no momento da aplicação. Por exemplo, você investe em um título com taxa de 10% ao ano, isso significa que se você ficar até o vencimento, você vai receber esses 10% ao ano sem surpresa. É previsível e ideal para quem quer ter clareza de quanto vai ganhar naquele período. Já o título pós-fixado funciona um pouco diferente. Ele acompanha algum índice da economia, geralmente a taxa Selic. Isso significa que o rendimento vai variar de acordo com a movimentação dessa taxa. Se a Selic subir, o rendimento sobe junto. Se a Selic cair, o rendimento também cai. Ou seja, você não sabe exatamente quanto vai render, mas sabe que vai estar sempre ali alinhado à taxa básica de juros do país. Existe ainda uma terceira categoria, os indexados como o Tesouro IPCA+, muito usado para objetivos de longo prazo, como por exemplo a aposentadoria. Ele combina duas coisas, uma taxa fixa mais a variação da inflação. Na prática, isso garante que o seu dinheiro não perca valor no tempo, porque ele acompanha a alta de preços. É justamente por isso que muita gente utiliza esse título indexado para objetivos de aposentadoria, justamente porque o intuito é que o investimento realizado ao longo dos anos não perca valor no tempo. Então, resumindo, no pré-fixado, você sabe a taxa de antemão. No pós-fixado, a taxa varia junto com a Selic. E no IPCA+, você garante manter o poder de compra no futuro, já que ele protege contra a inflação. No universo de renda fixa, também temos o CDB, que literalmente significa Certificado de Depósito Bancário. Nesse caso, você empresta o dinheiro para um banco e ele te devolve com juros no final do período acordado. Alguns CDBs têm liquidez diária, o que significa que você pode tirar o dinheiro a qualquer momento. Outros têm prazos mais longos, como 6 meses, 1 ano ou até mais. Já vi coisa de 10 anos aí no mercado que me assustou. Em geral, quanto maior o prazo, maior o rendimento. Outra opção dentro da renda fixa são as letras, LCI e LCA. A LCI é a letra de crédito imobiliário ligada ao setor de imóveis. Já a LCA é a letra de crédito do agronegócio, voltada para financiar esse setor. Na prática, funciona assim. Você empresta dinheiro para um banco e ele usa esse dinheiro para financiar projetos do segmento. Agora, além deles, existem também CRIs e CRAs. O CRI é um certificado de recebível imobiliário e o CRA é um certificado de recebível do agronegócio. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é simples. São títulos emitidos por companhias securitizadoras que basicamente pegam dívidas de empresas dos setores e transformam em um papel que pode ser comprado por um investidor. Na prática, quando você compra um CRI ou um CRA, você está financiando diretamente projetos imobiliários ou do agronegócio e recebendo juros em troca disso, que podem ser pré-fixados ou atrelados a índices como o CDI ou o IPCA. A principal diferença para o CDB, a LCI e o LCA é que o CRI e o CRA eles não têm cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, o risco é maior, porque se a empresa que originou esses recebíveis tiver problema, você pode ter dificuldade para receber. Por outro lado, justamente por terem mais riscos, os CRIs e CRAs costumam oferecer uma rentabilidade mais elevada, muitas vezes superiores aos outros títulos de renda fixa tradicionais. São opções interessantes para quem já tem uma base sólida, entende muito o risco e busca uma diversificação. Mas vale lembrar que é um ativo muito perigoso, porque você não
tem a garantia do FGC e eu, particularmente, eu não recomendo esse ativo para nenhuma pessoa física. Eu prefiro deixar isso para os institucionais e para os grandes gestores de fundos. Durante muito tempo, o grande atrativo desses investimentos foi a isenção de imposto de renda sobre os rendimentos. Isso fazia com que eles fossem muito competitivos em relação a outros títulos de renda fixa. Só que, com as mudanças recentes no pacote fiscal, essa regra mudou e ainda não sabemos exatamente como vão ficar as novas taxas que os bancos vão oferecer, mas a expectativa é que o mercado se ajuste para continuar atraindo o investidor. Ou seja, mesmo com a mudança, LCI e LCA ainda podem ser boas opções, especialmente porque, assim como o CDB, contam com a proteção do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, até R$250 mil por instituição financeira. O que vai mudar é que, a partir das novas regras, será preciso comparar com mais atenção a rentabilidade desses papéis em relação a outros investimentos de renda fixa. Agora tem um ponto que a gente ainda não comentou e que é fundamental para entender de verdade como os investidores funcionam. O caminho que seu dinheiro percorre. Porque no fim das contas, quando você investe, ele não fica parado numa caixinha mágica. Ele vai para algum lugar com uma função específica. Pode ser para financiar um governo, para um banco emprestar no crédito, para empresas captarem recursos ou até para projetos imobiliários. E é aí que entram duas formas principais de captação. Ou a empresa convida para ser sócio dela, dividindo lucros e riscos, ou ela te pede dinheiro emprestado e em troca te paga juros. Essa diferença pode parecer um detalhe, mas muda completamente a forma como você lida com o risco, a liquidez e até a previsibilidade de retornos. Então vamos clarear isso com alguns exemplos práticos. Quando você investe em ações, por exemplo, na maioria das vezes está negociando no que nós chamamos de mercado secundário. O que isso significa? Significa que você não está comprando a ação diretamente da empresa, mas de outro investidor que decidiu vender a sua posição. É como se fosse uma troca de mãos. Já o mercado primário acontece em momentos específicos, quando a empresa emite novas ações para levantar recurso. É o caso do famoso IPO, que é a oferta inicial de ações. Nessa hora, o dinheiro realmente vai para a empresa, que usa esses recursos para crescer, expandir operações ou até para pagar alguma dívida. Agora, olha a diferença para renda fixa. No Tesouro Direto, você também compra títulos no mercado, mas aqui existe a garantia de recompra do governo todos os dias úteis. Isso dá liquidez, ou seja, a possibilidade de resgatar o investimento quando você precisar, mesmo que o valor sofra oscilações no meio do caminho por causa da marcação a mercado. Já na renda variável, não existe essa garantia. Para vender suas ações, cotas de ETFs ou de fundos imobiliários ou até as suas criptomoedas, você depende de ter alguém do outro lado disposto a comprar no preço que você está pedindo. É por isso que alguns ativos são muito líquidos, como ações de empresas grandes, negociadas todos os dias e em alto volumes de liquidez. E tem outras que são bem menores, que possuem menos liquidez, porque nem sempre existe demanda suficiente. Percebeu a lógica? Tanto na renda fixa quanto na variável, o seu dinheiro está indo financiar algo. O governo, um banco, uma empresa ou até um projeto imobiliário. A diferença é que em alguns casos você se torna sócio e assume o risco do negócio, enquanto em outros você vira credor e empresta o dinheiro e recebe juros como pagamento pelo seu dinheiro emprestado. E é aqui que começa a ficar claro o papel de cada um dentro de uma carteira de investimentos. Alguns ativos vão te dar previsibilidade e segurança, funcionando como base. Outros vão te expor a mais risco, mas também com um potencial maior de retorno no longo prazo. Então vamos amarrar tudo de uma forma que você consiga sair daqui com conceitos bem fixos. Eu sei que falamos bastante coisa, mas agora é a hora de organizar as ideias. Primeiro, quando você investe, você precisa entender quem você é como investidor. Isso envolve a sua tolerância ao risco, a sua capacidade financeira e os objetivos que você tem para o dinheiro. Esses três pontos juntos formam o seu perfil e é ele quem vai guiar as suas escolhas. Segundo, todo investimento está dentro de dois grandes grupos, renda fixa ou renda variável. Na renda fixa, você empresta dinheiro e recebe juros em troca, com mais previsibilidade. Já na renda variável, você se torna sócio e participa dos retornos dos negócios, E assim o retorno pode variar tanto para cima quanto para baixo. E terceiro, além de saber o seu perfil, você precisa decidir por quanto tempo pode deixar esse dinheiro investido. O prazo e o objetivo andam juntos. Se é curto prazo, precisa ter liquidez. Se é longo prazo, pode buscar opções que rendam mais, mas exijam um pouco mais de paciência. E quarto, diversificação. Não coloque todo o dinheiro só em um produto, só em uma instituição. Misturar diferentes tipos de investimentos é o que vai te proteger e também acelerar o seu aprendizado. Quinto, não existe investimento certo ou errado no absoluto. Existe o investimento certo para você no momento em que você está, de acordo com os seus objetivos e o tempo que você tem disponível.
E não dá para falar de investimentos sem falar de proteção. Além da reserva de emergência, que é o seu primeiro amortecedor, vale também pensar em um seguro de vida bem desenhado. Ele evita que o imprevisto faça você desmontar todo o seu investimento no pior momento que você estiver passando. É isso que garante que o plano continue lá de pé e que o dinheiro continue trabalhando para você. E agora um pequeno bônus aqui para vocês. Para você que é preguiçoso e adiantou até o final do vídeo, pega e anota porque você vai precisar fazer isso aqui. Primeiro, organize o orçamento e defina os seus objetivos com prazo. Segundo, monte sua reserva de emergência em produtos de liquidez diária. Terceiro, construa sua base de renda fixa, sempre alinhada ao prazo de cada uma das suas metas. Quarto, só depois considere a renda variável, começando pequeno, não acelere, vá devagar. Quinto, revise periodicamente, porque sua vida muda e a sua carteira precisa acompanhar. E se você levar esses conceitos daqui adiante, já vai conseguir tomar decisões muito melhores e evitar cair em armadilhas comuns, como investir no produto errado, para o prazo errado ou correr um risco que não faz sentido para a sua realidade. E se você não quiser fazer isso sozinho, a Grão caminha com você desde o primeiro passo. Porque a sua vida financeira não é feita de gavetas separadas. Todas as áreas se conectam e precisam conversar entre si. É justamente aí que entra um diferencial. O planejamento financeiro de verdade, ele é holístico. Ele analisa você como um todo, em 360 graus. E isso não é fácil de fazer sozinho. Afinal, todo mundo tem seus próprios vieses. É normal acreditar que um determinado objetivo é prioridade número 1. Mas quando colocamos os números na mesa, às vezes as decisões atrasam a sua vida, atrasam a sua aposentadoria em vários anos. E é essa a diferença entre simplesmente aceitar uma sugestão pronta e ter um caminho estruturado de verdade. Não importa se você está começando agora, juntando R$100 por mês, ou se já tem uma experiência e um patrimônio acumulado. Nós trabalhamos seus objetivos em todas as frentes e de acordo com a sua realidade. Seja no curto prazo, como montar uma reserva de emergência ou juntar para uma viagem, no médio prazo, como trocar de carro ou fazer uma blindagem patrimonial, como também no longo prazo, na construção da sua tão querida liberdade financeira ou até na sua sucessão. Tudo isso acontece em paralelo e de forma integrada. E a diferença da Grão está justamente aí. Em vez de você caminhar sozinho, cheio de dúvidas, a gente guia cada passo, mostra os impactos das melhores escolhas e ajuda a equilibrar as suas decisões. É um processo transformador. E se você não quer viver de soluções prontas, mas sim construir um patrimônio sólido, personalizado e que faça sentido para a sua vida, não perde a chance de conhecer a gente. Nós temos um plano perfeito para você. Então faça um favor para o seu eu do futuro e se inscreva no link que está na descrição do vídeo para que um dos nossos planejadores entre em contato para bater um papo com você sem nenhum compromisso. Se esse vídeo fez sentido para você, já sabe, né? Curte, compartilha e se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum conteúdo. Te vejo no próximo vídeo, um abraço e até lá!